Você tem medo de dirigir? Então, esse recado é para você. O recado que eu quero trazer hoje é especificamente para quem tem medo ou trauma de dirigir. Quem me conhece bem sabe que eu vivi isso por muitos anos, esse medo, né, esse trauma de dirigir. E o recado que eu queria deixar para você que vivencia esse medo ainda hoje tenha coragem de pedir ajuda. Tenha coragem de procurar um psicólogo, um terapeuta. No meu caso, eu procurei uma psicóloga, né, há cerca de uns 5 anos atrás, e graças a Deus eu tirei coragem, né, encontrei a coragem dentro de mim para pedir ajuda, porque quem vivencia o trauma, o medo de dirigir, sabe o quanto isso é sufocante, o quanto isso é difícil, o quanto isso mexe com a nossa autoestima e o quanto realmente dói. Dói para quem não consegue dirigir. Parece algo tão simples para quem o faz, né? Para quem faz diariamente, para quem consegue. E quem vivencia esse medo, esse trauma, é muito doloroso. É algo assim que só quem vivencia sabe do que eu tô falando. Por isso esse vídeo, na verdade, é para quem vive esse medo. Quem aí já dirige e vai para cima e para baixo, parabéns. Agradeçam todos os dias, porque é algo maravilhoso que a gente pode fazer por nós mesmos, né? Esse ir e vir, conseguir, né, essa liberdade. Mas algumas pessoas, como eu, acabam muitos anos se privando dessa sensação, dessa liberdade, dessa conquista. E eu só queria dizer isso hoje. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha vergonha. Não é algo vergonhoso. É algo, na verdade, que a gente precisa resolver dentro da gente. Pode ser algum medo, pode ser algum trauma, que às vezes a gente nem tenha consciência, às vezes a gente acha que a gente tem que resolver sozinho. Eu por muitos anos achei e vivi dessa forma. Eu não conseguia dirigir, eu dependia do meu pai, do meu marido para tudo, para ir no supermercado, para ir no aniversário, para ir numa casa de amiga. Eu dependia dos outros. E há cerca de 5 anos, né, eu consegui pedir ajuda. E hoje, graças a Deus, eu vou para cima e para baixo, eu vivencio essa sensação tão boa que é dirigir. E por que eu tô falando disso agora? É que final de semana passado aconteceu algo meio semelhante, assim. O meu marido tinha ido buscar minha sogra, que tinha feito uma cirurgia, né, numa cidade distante, e ele ia ficar algumas horas longe. E eu tenho o hábito de dirigir só o meu carro, né? E daí ele falou pra mim, ó, vou deixar o meu carro aqui. Se você, né, tiver com medo, que não tiver coragem de sair, pede alguma coisa em casa, pede uma comida, enfim, que às vezes no final de semana a gente não quer cozinhar muito, né, essas coisas. Mas ele me mostrou como funcionava, né, o carro dele, e eu já tinha pegado 1, 2 vezes com ele o carro dele, mas sozinha eu nunca tinha pegado ainda. E daí eu falei pra ele, não, pode deixar que eu vou dirigir. Então, aí eu levei meu menino no futebol, eu busquei meu menino no futebol, depois a gente foi buscar uma comida, voltou para casa e nesse final de semana, ali nesse dia, me veio muito forte essa reflexão do quanto é importante a gente dar o primeiro passo. Eu estava, né, com as crianças, com 3 filhos em casa, e eu lembrei de quantas vezes, né, ao longo, né, da nossa história, do nosso casamento, às vezes o meu marido precisava sair e eu ficava sozinha com as crianças e eu me via presa dentro de casa, né, tendo que pedir ajuda para o meu pai, para ele vir me buscar, para ele me levar.
E daí nesse momento eu agradeci a Deus e eu pensei quanto é importante a gente se desafiar, a gente sair da zona de conforto que muitas pessoas falam, né? Que na verdade não acredito que seja uma zona de conforto, muitas vezes é uma zona bem desconfortável, mas a gente precisa sair do conhecido. Às vezes a gente conhece, às vezes a gente conhece essa sensação e a gente fica, por pior que seja, mas é conhecido, né? E às vezes a gente ter coragem de dar um pulo, né? É um pulo no escuro, muitas vezes, né? O pedir ajuda, o tentar algo novo, é algo que gera, né? Gera uma insegurança, gera um medo, mas é libertador, tá? Então, eu só queria dizer isso mesmo. Então, ali no caso, eu acabei pegando o carro, né, do meu marido e fui e pensei, né? Pensei nisso, o quanto é importante a gente se desafiar. Eu tenho um pouco o hábito de ficar na minha zona de conforto, naquilo que eu conheço, né? Tenho essa certa dificuldade também de às vezes dar esse passo, mas é tão importante e é tão bom, porque quando a gente dá o passo, quando a gente enfrenta o tal do medo, da insegurança, a gente percebe o quanto a gente é capaz. E o quanto a gente pode fazer, e o quanto é libertador, o quanto faz bem pra gente, o quanto faz bem pra nossa autoestima. Então o recado era esse. O recado é para você que ainda enfrenta esse medo, que eu sei que existem muitas pessoas que ainda passam por isso. E eu penso, eu penso nessas pessoas porque eu sei que eu vivi isso muitos anos. Então, se você precisa de um empurrãozinho, que esse vídeo sirva de empurrão, sirva de estímulo e incentivo para ti. Vá em frente, peça ajuda, que é possível. É possível superar o medo, é possível voltar a dirigir, é possível ter liberdade, né? Poder ir e vir, poder estar no controle, né? Da direção do seu automóvel e da sua vida. É isso. Um beijo e até a próxima.